o nosso tema sobre a ação civil pública em geral. Quando se fala em ação civil pública, o pensamento se volta para aqueles direitos relativos a uma melhor qualidade de vida, a proteção do meio ambiente, a proteção do consumidor através de uma informação correta, a proteção dos monumentos históricos, a proteção dos direitos sociais, a educação, a saúde, a proteção à infância. A doutrina resolveu denominar esses direitos de direitos difusos. E aqui eu gostaria de dizer que a nossa conversa se dirige mais para o direito difuso e menos para os direitos coletivos e individuais homogêneos, assim concebidos pelo Código do Consumidor. Direito difuso aí como um direito que não pertence a uma pessoa determinada ou a um grupo determinável, e sim a um número indeterminado e indeterminável de pessoas. Por exemplo, todos aqueles moradores daquela comunidade que pretendem evitar a poluição do rio, pretendem proteger aquele monumento histórico, consumidores que esperam ter a informação correta daquele produto alimentar básico e assim por diante. São pessoas ligadas por circunstâncias de fato. Então, direitos difusos, proteção de direitos difusos. Se existe este direito, nós podemos ir àquela norma do Código Civil que diz: a todo direito corresponde uma ação que o assegure. Qual é a ação que assegura os direitos difusos? É a ação civil pública, por excelência, não exclusivamente, que tem determinados direitos difusos que podem ser protegidos através da ação popular, mandado de segurança, etc. E a ação civil pública, a Lei 7.347 de 85, com importantes modificações processuais vindas da Lei 8.078, que é o Código do Consumidor. Então, no momento em que o legislador editou o sistema dos direitos difusos e a proteção através da ação civil pública, e os juízes passaram a aplicá-la, surgiram dúvidas, perplexidades, principalmente por causa daquela teoria individualista do credor e do devedor, aqueles institutos já consagrados cientificamente, relativos à legitimidade ad causa, à prova, o ônus da prova, a coisa julgada, a execução, as medidas cautelares, toda aquela formulação científica antiga começou a sofrer indagações, mudanças, e eu diria tímidas ainda. A nossa proposta aqui é de conversar sobre dois aspectos que eu entendo relevantíssimos na ação civil pública: o problema da prova e do ônus da prova, e o problema da efetividade do processo e, portanto, da execução específica. Quando se fala em ônus da prova, a primeira indagação que vem é a seguinte: o juiz procura as regras do ônus da prova como regras de julgamento. No momento em que ele vai decidir e ele verifica que aquele fato alegado não está cabalmente demonstrado, não é possível trazer outra prova, ele pergunta: a quem competia a prova desse fato? Era o fato constitutivo? Competia o autor? Não provou? A vitória do réu. O fato era impeditivo, extintivo, modificativo?
o réu não produziu esta prova, a ação deve favorecer o autor. O problema do ônus da prova também nas medidas liminares. Importante. O que ocorre normalmente? Normalmente ocorre que, na hora de conceder uma liminar, não se exige, evidentemente, a prova cabal, mas pelo menos algum início de prova, uma audiência de justificação prévia. Normalmente as coisas se passam desta forma no processo civil. Mas se nós tivermos o cuidado de fazer uma investigação mais ampla, mesmo sem entrar desde logo nos direitos difusos, o que nós vamos verificar? Que na teoria geral do processo, as coisas não se passam exatamente desta forma. Por exemplo, no processo penal, o princípio do indúbio pro réu, a presunção da inocência, nós poderíamos admitir que no processo penal, pouco importa que o fato constitutivo não tenha sido provado na sua inteireza pelo Ministério Público, ou que o eventual fato extintivo ou impeditivo também não tenha sido provado na sua inteireza pelo réu. Havendo dúvida, por menor que seja, nós vamos absolver o réu. Por quê? Por causa dos interesses em jogo. Os interesses em jogo aí, o legislador entendeu que seria melhor ter um criminoso solto do que um inocente preso. E no processo trabalhista, com menos intensidade, nós estamos acostumados a verificar o quê? A regra, às vezes, do indúbio pró-operário. Por quê? Por causa da dificuldade que normalmente ele pode ter de fazer a prova do seu fato, constitutivo do seu direito, pela sua própria condição. O problema da reparação do dano ex delito é interessantíssimo. Imaginem primeiro uma ação penal pela prática daquele delito, aquele acidente de trânsito. A pessoa é absolvida, o réu é absolvido no processo penal. E no processo civil, o mesmo fato constitutivo, a mesma intensidade de prova, e o juiz julga procedente a ação pelo ilícito civil e improcedente pelo ilícito penal. O Estatuto do Adolescente e da Criança, quando trata no artigo 112 dos atos infracionais, o artigo 112 prevê as medidas, entre parênteses, as penalidades, desde a advertência até a internação em estabelecimento. E o artigo 114 e seu parágrafo único esse artigo faz uma distinção. Diz o seguinte: a imposição das medidas previstas no número 2 a 6 do artigo 112, que são as medidas mais graves, só serão aplicadas se houver prova suficiente da autoria e da materialidade. E o parágrafo único diz: a advertência pode ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indício suficiente da autoria. Quer dizer, o legislador se contentou aqui simplesmente com o indício para formular a advertência. Mas quando a penalidade foi mais grave, ele exigiu mais que a prova se fizesse de forma direta e de forma cabal. Isso também se passa no direito civil, e vamos novamente à medida cautelar, ação de alimentos. Ora, é absolutamente tranquilo que quando o juiz recebe uma ação de alimentos, ele desde logo faz o quê? Ele fixa os provisórios. Bastando tão somente o quê? A afirmação e a juntada, por exemplo, da certidão de casamento, se for do cônjuge. Ele não faz audiência prévia, ele não exige um início de prova. Por quê? Por causa dos valores em jogo. Ele prefere errar o início, concedendo a pensão e corrigir depois, do que não poder mais corrigir por ser obrigação alimentar. A pessoa vai e morre de fome. Então, em função disso, nós temos que fazer a seguinte indagação: qual é o grau de força, qual é o grau de luz que a gente tem que ter
que a gente tem que produzir para que o juiz possa aceitar um fato como provado.